me chamaram para trazer a palavra de Deus ao nosso coração nessa noite. E eu quero ler a palavra do Senhor, em Ezequiel capítulo 37. O Senhor tem me dado muito esse texto aqui para administrar a palavra, e Deus sabe por quê, né? Cada palavra que Ele coloca em nossos lábios para que nós possamos estar administrando. Louvado seja Deus, na paz do meu pastor, nós conversamos com todos os irmãos, minha família, meus filhos, minha esposa não pôde vir, está na campanha da minha igreja ali. Mas louvado seja Deus por essa oportunidade de estarmos aqui. Ezequiel capítulo de número 37, verso 1. Louvado seja Deus, da honra e toda a glória seja dada a Deus. E a palavra do nosso Deus, ela vai nos dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale, e que estava sequíssima. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos. E disse os ossos secos: viva a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e viverei. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e viverei, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, osso com seus ossos. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se pele sobre eles, porque acima sobre eles, por cima, mas não havia nele espírito. E disse: profetiza ao Espírito, profetiza aos filhos do homem. E disse o Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que o viva. E profetizou como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E pondo-se em pé o exército grande externo. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que diz: os nossos ossos secaram e pereceram a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Pronto. Profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei os vossos sepulcros em vós, e farei subir das vossas sepulturas o povo meu, vos darei a terra de Israel, e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos subir as vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu Espírito, e viverei, e vos porei na vossa terra. Então saberão que eu sou o Senhor, diz isto, e fiz, diz o Senhor. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Essa é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo me deram para que possa estar trazendo a palavra de Deus. Antes de eu ministrar, dar continuação à palavra, eu quero trazer um louvor. Não sei se você vai. A gente não ensaiou, né? Mas vamos louvar o Senhor com louvor. Por todas as provas que eu já passei. Eu gosto de louvar esse ano. Todas as provas que eu já passei. Você acha que eu nunca vou, né? É novo. Aleluia. Todas as provas que eu já passei,
É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir a acusação do vil tentador. Lembrança do passado vem e quer me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Sabe que Ele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Recebo que prova virão, revestida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir a acusação do vil tentador. Lembrança do passado vem e quer me fazer parar, ou mesmo palavra de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. Sabe que Ele não lembra mais. Eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Receba que prova virão, revestida do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Oh, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Meus queridos irmãos, agora nesse momento vamos entrar uma palavra de Deus, onde a palavra onde nós leamos aqui agora, em poucos minutos, a palavra de Deus ela vai nos falar do vale de ossos secos. E nessa passagem bíblica, onde nós cristãos conhecemos bem essa palavra, a palavra de Deus ela vai nos contar e nos dizer que o profeta Ezequiel, um grande homem de Deus, e a palavra de Deus ela vai nos confessar e dizer que ele foi arrebatado em espírito, no Espírito do Senhor. E em grande exemplo Deus estava dando para Ezequiel, como um grande profeta nas nações. Ele foi levado no vale de ossos secos, e sabemos que vale é um lugar de prova, vale é um lugar de processo, vale é um lugar onde praticamente as pessoas olham e não vê saída, não vê solução, não vê vida, olha para um lado, olha para o outro, não vê solução. E Deus ele leva ali Ezequiel, um grande profeta, no vale de ossos secos, e ele levando Ezequiel ali naquele lugar, em espírito. É possível que Deus possa fazer isso nos dias atuais, bastamos que estamos buscando a presença do Senhor, que aí Ele faz acontecer. É verdade. E aí o Senhor leva o profeta Ezequiel, pastor, e a palavra vai dizer que o Senhor diz para Ezequiel, fala para Ezequiel, diz:
Ezequiel, você olha, você está vendo esses ossos sequíssimos? Ele disse: sim, Senhor. Ele disse: é possível que esses ossos revivam? Ele disse: só tu sabes, ó Senhor. Então Deus naquele momento diz assim: profetiza sobre esses ossos, porque eles viverão. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o profeta agora, como o Senhor tinha falado para ele, ele vai começar a profetizar. Aqui nesse momento eu faço um parágrafo para dizer para os irmãos. Quero trazer para vocês, nos dias atuais de hoje, uma palavra profética para a sua vida, para a sua família, para a tua casa, para o teu problema, para a sua situação, nos dias atuais de hoje. Nos dias atuais de hoje que nós vivemos, se nós vivemos uma vida concreta com Cristo, nós temos que ter uma certeza que quando nós profetizarmos dentro da nossa casa, no meio da nossa cidade, onde nós estamos, na igreja, no trabalho, na rua, onde nós estiver, se nós profetizar, algo diferente vai acontecer. Porque se Deus ele está, ele diz assim: eu vos dou poder e autoridade sobre os demônios e sobre as enfermidades. Quer dizer, ele nos deu poder. O nosso Deus, ele nos deu tanto um poder na nossa vida, que se nós colocarmos na posição a qual ele nos chamou, para que nós o façamos, algo sobrenatural vai acontecer da forma tão poderosa, que o homem na terra vai saber entender que o nosso Deus, ele sempre está presente na vida daqueles que eu clamo, na vida daqueles que eu busco. Mas basta nós se posicionar na presença de homens e mulheres de Deus para profetizar uma palavra profética na vida de cada um de nós que estamos aqui. Glória a Deus, aleluia. Porque quando o profeta Ezequiel ele começou a profetizar para que os ossos revivessem, a palavra de Deus diz que os ossos começaram a juntar aos ossos nos seus próprios ossos. Mas existiam milhares, exército de ossos ali, pessoas mortas naquele lugar. Mas cada um foi voltando para o seu próprio lugar, e se encaixando, voltando a voltar a encaixar no seu próprio lugar. Começaram a ter organização. Onde estava bagunçado, onde não tinha esperança, onde não tinha vida, começaram a reviver, começaram a se mover. E a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer que houve ali um grande reboliço, irmão Paulo, que começaram a juntar ossos nos seus ossos, que ali existiam milhares, mas cada um foi juntando o seu, porque quando nós, homens de Deus, profetizamos, aquilo que está bagunçado volta a voltar ao seu lugar, começa a ter a organização. Aquilo que onde não tinha vida passa a ter vida, aquilo onde as pessoas olhavam e dizem não tem jeito, passa a acontecer e a vida mudar, passa a ter restauração, passa a ter vida, esperança, pode ter paz, pode ter alegria, pode ter renovo, pode ter batismo com o Espírito Santo, pode ter revelação, pode ter visão do Espírito Santo, pode haver uma igreja renovada, avivada, pode haver uma cidade sendo transformada e liberta pelo poder de Deus. Glória a Deus. Mas aí é onde a palavra de Deus ela quer nos dizer, é que nos dias atuais nós temos que nos descer na presença do Senhor para que isso aconteça. É verdade. Porque aqui Deus está dando exemplo do povo de Israel, que o povo de Israel já estava morto, já tinha perdido a esperança, mas Deus estava dizendo para Ezequiel, para que aquela situação que o povo estava, que para que um Deus que estava na vida dele podia voltar a situação, voltar novamente a ter vida, a ter esperança. Porque quando ele começou a profetizar, começou a voltar ossos aos seus ossos, começou a crescer nervo sobre aqueles ossos, começou a ter pele em cima daqueles nervos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que não existiu ali um grande exército de homens e mulheres, mas não tinha vida, estavam mortos. Agora os ossos estavam engajados nos seus ossos, agora existia nervo naquele corpo e existia também pele, mas não tinha vida. E a palavra do Senhor diz para nós que Deus diz para Ezequiel: é possível que eles vivam. Ele diz: tu sabe, Senhor, então profetiza para que o meu espírito reviva dentro deles. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que ele começou a profetizar, e a palavra do Senhor que veio um vento
dos quatro cantos começou a mover naquele lugar. E eles começaram a reviver. Aqui eu trago para nossos dias atuais, onde nós encontramos uma dificuldade espiritual dentro do meio cristão, aonde as pessoas estão mortas espiritual, aonde há alguns anos você viu o governo do Espírito Santo, as pessoas sendo curadas, pessoas sendo renovadas, pessoas sendo arrebatadas dentro da igreja, pessoas tendo visão, revelação, profecia, mas estão morrendo porque perdeu a visão espiritual, meu irmão. E quando o homem ele perde a visão espiritual, ele fica como aquele grande exército ali. Pode ter ossos no lugar, pode ter os nervos no lugar, pode ter pele em cima dos nervos, mas não tinha vida espiritual. E quando o homem não tem vida espiritual, ele perde o temor, ele perde a visão, ele não tem uma vida de oração, ele não tem uma comunhão, porque quando ele não perdeu a vida espiritual, ele não tem como falar com Deus, ele perdeu o temor. E quando ele perde o temor, tudo para ele está bom, tudo para ele está certo. Mas como homem, ele tem uma vida espiritual com Deus. Ele sabe assim, eu tenho que morrer para o mundo, porque Deus disse para João assim, olha, você tem que morrer para o mundo e viver para mim. Decai-te mesmo, venha, siga-me. Então há uma diferença daqueles que têm uma visão espiritual celestial para aqueles que têm uma visão carnal. A visão espiritual, ele só busca as coisas que é do céu, é celestial. Aqueles que estão com a visão carnal, ele esquece do céu e só foca na terra. E quando o homem só foca na terra, ele perde o temor. Quando o homem só foca na terra, ele perde o dom. Pode até ter o dom, mas ele enterra. E quando ele enterra, não usa mais, não ora mais, não louva mais, não tem unção, não tem revelação, não tem a visão, não fala mais em língua, não fala mais de mistério, mas também pode até falar, mas não é de Deus. Mas quando é de Deus, algo diferente acontece, porque Deus está falando no meio da igreja. É verdade, Senhor da glória, aleluia. Mas aqui eu quero trazer para os irmãos nos dias atuais de hoje. Como o profeta Ezequiel estava ali, no vale de ossos secos. Às vezes nós passamos por um momento da nossa vida que nós estamos no vale, no processo, na prova. E dizemos, olhamos para o lado, o pastor Valdo diz assim, olha, pastor, eu sinto muito, eu estou orando, estou pedindo, mas parece que não tem jeito não. O céu está de bronze. Parece que minha oração não parte do teto para cima. Eu quero dizer para você, trazer uma palavra profética para a sua vida, para aqueles que me ouvem nessa noite, que não há problema que o homem diz que não tem jeito, talvez o médico diz que não tem jeito, talvez o seu amigo diz que não tem jeito, talvez o teu pastor diz que não tem jeito, mas o médico, o pastor do pastor Jesus disse que sim, há jeito sim, porque há possível fé acontecer todas as coisas naquele que nos fortalece e que nos fortalece é Cristo Jesus. E quando você coloca a tua fé no Senhor, você move o céu, você move a terra. E se há uma coisa que no mundo espiritual, que no mundo celestial move o coração de Deus, se chama fé. Quando você coloca a tua fé em prática, o sobrenatural começa a acontecer na minha vida, na tua vida. Pode vir o que vier, as barreiras começam a cair por terra. E a vitória começa a chegar na tua vida, porque a mão de Deus começa a mover, começa a quebrar as barreiras, começa a derrubar os obstáculos para te dar vitória. Quando você colocou a tua fé em prática. Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Nós vemos nos dias atuais de hoje, as pessoas vamos usar a nossa comunidade de Tupã como hoje. As pessoas olham nas esquinas, nos pontos das ruas, ou no meio da rua, as pessoas hoje usando drogas, vivendo no mundo das drogas, da prostituição, da bebedice. Aí muitos dizem para mim, ó, não tem jeito, para ela não tem solução, para ele não tem solução, mas a palavra de Deus está dizendo assim, tem solução sim. E sabe o que está faltando? Você pregar minha palavra. Você está faltando você fazer o quê? Você estender a mão e dizer, Senhor, liberta aquela vida, transforma ele, arranca aquele mal que está na vida dele, na vida dela. Mas eu quero ver ele, um homem de Deus, uma mulher de Deus, levando e pregando a minha palavra. Você sabe o quê, meu irmão? Porque a palavra do homem e da mulher de Deus há poder para transformar a vida, porque Deus não deu autoridade, mas se nós profetizar, o milagre vai acontecer. Aleluia. E para profetizar, não é só naquela hora que estamos lá falando de mistério, não. Quando Deus diz profetiza, você tem que profetizar, o milagre vai acontecer. Porque foi assim que Deus fez com Ezequiel. Eles estavam no vale, ele disse profetiza. É possível que esses ossos vivam? Ele disse, tu sabes, Senhor. Ele jogou para Deus, Deus disse, não profetiza.
E ele não duvidou, ele começou a Glória a profetizar. Deus. E o milagre começou a acontecer. Aquilo que era impossível para o olho humano acontecer, começou a acontecer. Aleluia. No mundo espiritual, irmão, as coisas são totalmente diferentes do mundo material. Basta se há alguma coisa que move o coração de Deus, se chama fé, obediência. Então nós temos que botar a nossa fé em prática. Como é que Deus vai agir na minha causa, agir na sua causa? Se Deus nos coloca muitas vezes em situação que diz assim, agora você passa, você usar a tua fé. Você usa a tua fé e pede o que eu vou fazer. E na hora que Ele coloca em nós uma prova para nós usar a nossa fé, nós nos esconde. Nós dizemos, Senhor, o que é que está acontecendo? Em vez de nós afirmar, nós temos que determinar bem. Aí o povo, em vez de determinar, começa a blasfemar. E quando o povo começa a desconfiar e desacreditar do poder de Deus, você começa a distanciar da bênção. Verdade. E aqui que Deus disse para Ezequiel, para o povo de Israel: eu vou fazer o sobrenatural acontecer. E nós somos esse mesmo povo, essa mesma nação, aonde nós vimos, no mundo atual de hoje, a igreja se esfriar de uma maneira poderosa, aonde não existe mais oração, aonde o povo está morrendo na fé espiritualmente, aonde as pessoas, aonde alguns anos atrás, quem é mais velho viveu um tempo atrás, via o sobrenatural de Deus acontecer. Sabe disso, o mover de Deus, Ele não mudou. Nosso Deus é o de ontem, de hoje eternamente. Ele continua fazendo milagre e maravilha. Mas o que está acontecendo? Aí você vai dizer, mas pastor, o que está acontecendo? Que hoje não acontece aquelas maravilhas, aqueles milagres. Meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que quando a vinda do Senhor estivesse próximo, a muito essencial. É verdade. Dias trabalhosos de acontecer. Hoje, muito está se esfriando. Os dias trabalhosos acabam nos sufocando para nós perdermos um tempo de orar, ter uma comunhão com Deus, um tempo de ler a Bíblia, um tempo de conhecer o Cristo que nós servimos, porque quando nós aprofundamos na palavra, quando nós aprofundamos no mundo espiritual, aí as coisas começam a acontecer. O inimigo da nossa alma, ele sabendo dessa estratégia, que quando o homem tem uma intimidade com Deus, ele não pode, então ele está colocando a estratégia dele para que o homem se afaste de Deus e não venha buscar. E quando o homem se afasta de Deus, ele começa a entrar, ele tem brecha. E quando ele entra, o homem se afasta mais cada dia de Deus, porque quando ele entra o pecado, entra a desobediência, entra o engano, entra a mentira, entra a frieza, entra tudo aquilo que não presta. Mas quando Deus está com comunhão com o homem tem uma comunhão com Deus, a presença de Deus está na vida dele, na vida dela, aí o pecado, a mentira, o engano não entra, a fé, a esperança, amor, a temor, aí o mover de Deus começa a acontecer. E eu creio, porque eu vivi esse tempo na minha vida, eu vi o sobrenatural de Deus, eu tenho essa experiência para contar. E hoje eu peço dizer para os irmãos, se nós colocar a nossa vida, a nossa fé diante de Deus, o sobrenatural vai acontecer. Porque a palavra diz que antes do Senhor voltar, vai existir um grande dia de Pentecostes. E eu tento buscar Deus todo dia, porque antes desse dia acontecer, nós queremos viver o sobrenatural de Deus nesse lugar. Mesmo, papai. Nessa terra, seja aqui no nosso Brasil, ou seja fora dele, nós queremos ver o mover de Deus. O sobrenatural de Deus acontecer no meio da igreja, mas depende de nós. Aonde, se vocês olharem, as pessoas hoje, se você colocar, o irmão pastor Valdo está aqui, se ele colocar um culto de oração, 1 hora de oração, meia hora de oração, o povo não vem orar, é peito de água, João. Se você colocar um culto em cima, é peito de água, João. Mas se você colocar um culto daquelas formas que todo mundo conhece, a igreja é. Verdade. Mas para Deus falar através da minha vida, irmão, para Deus falar através da sua vida, você tem que se preparar. Você tem que ter um conhecimento da Bíblia. Você tem que preparar espiritualmente. Porque como é que Deus vai usar o vaso se ele não tem um conhecimento bíblico? Como é que Deus vai usar o vaso se ele não tem uma intimidade com Deus? Como é que ele vai usar um vaso que não consagra a tua vida a Deus? Como é que ele vai usar um vaso que não anda na presença da obediência da palavra de Deus? É por isso que hoje o povo, a palavra de Deus diz que levantaram muitos falsos profetas, e se Deus não abreviasse o tempo, até os meus seria confundido, enganado por causa disso, porque muitos estão com a Bíblia debaixo do braço, mas não estão abertos para ler, para comer, para se alimentar, para meditar, para conhecer os caminhos de estratégia que Deus tem nos dado para nós. Mas eu quero dizer para mim finalizar o meu tempo para os irmãos dessa noite. Não importa a área da sua vida, não importa o que você esteja vivendo, mas a palavra de Deus disse que existia um grande exército. Quem estava ali?
que estava sem vida. Ele disse: chega ossos nos seus ossos, estava tudo no seu lugar, nervo no seu lugar, pele no seu lugar. Mas quando ele começou a profetizar que houvesse vida, o Espírito de Deus começou a mover aos quatro ventos e encheu todo aquele povo e eles reviveram. Eu quero dizer para vocês nessa noite, meu irmão, que você pode crer na tua vitória, você pode crer na tua bênção, porque o Deus que você crê, o Deus que você serve, Ele tem poder para mudar a tua história, Ele tem poder para mudar a história da que você está vivendo. O Deus que servimos, Ele não vai deixar você envergonhado, Ele não vai te abandonar, Ele não vai te desamparar, porque o Deus que servimos, Ele é fiel para aqueles que é fiel com Ele. Se você permanecer fiel a Ele, passa o que passar, você vai passar no vale, você vai passar no fogo e Ele não vai te queimar, você vai passar pela água e você não vai se afogar, porque lá Ele estará contigo, não vai te abandonar, porque Deus é fiel para aqueles que é fiel para com Ele, para com a tua palavra. Então continua sendo fiel a Ele, mesmo que eu esteja pregando essa palavra. Se eu não permanecer fiel, você permanece fiel a Ele, porque Ele vai ser fiel a você. E quem é fiel a Deus, Ele não abandona, Ele não desampara, Ele permanece fiel para sempre. Então é da tua cabeça, não pare, continua marchando, porque ele vai dizer, está no vale, não é fácil, não é uma coisa tão fácil de acontecer, mas ele disse: se você profetizar, o milagre vai acontecer. Aleluia, eu creio, papai. Porque quando você jogar alguém no vale, e a pessoa vai olhar para um lado, olhar para o outro, diz que aqui não pode ter vida, aqui não pode ter esperança, aqui não pode ter conselho, aqui não pode ter harmonização, aqui não pode viver mais vida, aqui não tem o que fazer. Deus diz assim: profetiza, que tudo aquilo que alguém achou que não ia acontecer, vai acontecer. Eu creio. Tudo aquilo que alguém falou que não vai acontecer, se você profetizar, eu vou fazer acontecer. Porque o Deus que você serve tem poder para fazer muito mais além do que você imagina. Muito mais além do que eu sonho, muito mais além do que eu planejo, muito mais além do que eu imagino, Deus pode fazer na minha vida, na tua casa, na tua família, porque o nosso Deus é fiel. E a palavra dele é fiel para cumprir na nossa vida. Então Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, que ele não deu poder, ele não deu autoridade, mas o que falta é nós usarmos. É verdade. Porque quando você tem Jesus com 13 anos, já finalizar, e a minha família estava passando por um momento difícil espiritual, e eu não tinha conhecimento básico da Bíblia no que estava acontecendo, mas eu comecei a orar a Deus. Eu orei a Deus e disse: Senhor, eu não sei nem orar, porque você tem Jesus com 13 anos, a minha família era católica, e eu entrei ali sem saber, mas Deus me chamou, e eu mesmo com pouco conhecimento, quando eu completei 14 anos, as coisas começaram a acontecer da forma contrária do que eu imaginei. Então eu comecei a orar a Deus, e o meu pastor Lindomar, ele começou a nos orientar o que fazer. E a gente começou a ir à campanha, a ir à oração, e o vento parece que nunca soprava a nossa favor, só soprava ao contrário. Parece que eu estava indo contramão a tudo, e tudo estava vindo a contrário daquilo que eu estava fazendo. Parece que tudo que eu estava pedindo para que Deus fizesse, só estava acontecendo ao contrário. Eu não entendia, eu questionava a Deus, eu questionava ao pastor, meu pastor que me ensinou muita coisa, e ele diz: calma, Deus está trabalhando, Deus está agindo da forma dele, do jeito dele, não é do seu jeito, não é do jeito de Deus está trabalhando, tratando com você e tratando com a sua família, porque Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer fazer algo lá. E a gente começou a orar, nós começamos a pedir, e depois eu vi a mão de Deus adentrando dentro da minha casa. E Deus começou a salvar o pai, a mãe, os irmãos, os sobrinhos, e Deus começou a transformar. E aí eu entendi, meu irmão, que o trabalhar de Deus é diferente de nós, que o agir de Deus é diferente de nós. Nós queremos que aconteça do jeito, diz: não, eu vou acontecer do meu jeito, mas vai acontecer. Mas quer que eu salve, quer que eu liberte, quer que eu age, eu vou agir, mas é do meu jeito. Eu vou transformar, é do meu jeito, eu vou restaurar, mas é do meu jeito, porque Deus é fiel. Mas a oração, ela nunca é em vão. A oração tem poder para mudar a nação inteira, o Brasil inteiro. Mas basta você acreditar e continuar sendo fiel a Ele, porque Deus vai ser sempre fiel àqueles que é fiel a Ele. Aleluia. Deus não abandona jamais os meus filhos. A situação, de muitas vezes na minha vida, que eu cheguei, que eu achei que eu não ia conseguir, que eu achei que eu não ia alcançar, mas eu perseverei até o fim. E eu alcancei a vitória. Aleluia. Porque Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Eu posso falar isso com toda a convicção, porque com
experiência que eu vivi, não foi experiência que alguém me falou, foi algo que Deus me fez passar para que eu pudesse crer no milagre que Ele existe, que Ele faz, mas nós temos que acreditar. E nós, como ser humano, irmão, pastor Walter, nós queremos que aconteça hoje, amanhã se for possível, agora se for possível, mas não é assim. Deus pode fazer hoje, se Ele quiser agora Ele faz. Verdade. Mas se não for a hora, o momento, se Ele estiver preparando nós para algo maior, ou nos preparando a nossa vida para uma bênção maior, Ele só vai nos dar quando você estiver preparado. Então nós temos que entender que tudo é no tempo e na hora de Deus. É verdade. Então você tem que continuar crendo, porque a palavra de Deus diz, Jesus disse para nós que nesse mundo nós teremos aflição, mas tem um homem porque Ele venceu, nós também venceremos. Eu quero dizer nessa noite, profetiza quando você chegar na tua casa, profetiza que a minha casa, a minha família, não sei. Eu profetizo que o Senhor irá te salvar, a minha família, a minha parentela. Eu profetizo que o Senhor vai salvar o meu vizinho, a minha vizinha. Eu profetizo que o Senhor vai salvar aqueles meninos que andam ali nas drogas, na bebida. O Senhor vai salvar. Eu profetizo que o Senhor vai entrar na cidade do Ban. O Senhor vai arrancar todo espírito das trevas. O Senhor vai libertar famílias, vidas neste lugar. Eu profetizo que o Senhor, há de entrar nessa cidade e vida será restaurada, vida será transformada. Eu profetizo que o espírito de morte que deve entrar dentro dessa cidade será repreendido e vida será restaurada pelo poder que é no nome do Senhor. Nós temos que ter ousadia e profetizar, porque quando nós profetizamos no nome do Senhor, o milagre acontece. Talvez no ano humano ninguém vê, mas na esfera espiritual, as cadeias são quebradas, as correntes são quebradas e vidas são libertas. E o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Louvado seja o teu nome, Senhor, aleluia. Porque a oração do justo, oração não pode ser feita. Então, se nós queremos, irmãos, o milagre, as bênçãos de Deus vai acontecer. Aí você fala assim, mas pastor, por que não está acontecendo no dia de hoje? A falta de oração nossa, a falta de dedicação nossa está sendo pouca. É verdade. Porque se nós dedicar mais para o reino de Cristo, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós desejamos, vai acontecer. Eu creio, papai. Porque nós vivemos um tempo no passado. Porque eu ainda era criança quando eu vi isso acontecer. O povo era muita oração. Era vigília, era campanha, era sempre o povo vivendo em oração. As irmãs de ciclo de oração era sempre oração. Palavra, ensinos. E o povo crescia na graça. O povo vivia a esperança. O povo andava 8, 10 quilômetros a pé para ir adorar a Deus. Com todo amor, com toda alegria, adorar a Deus. Hoje tem moto, tem carro, mas não vai, dá desculpa, estou cansado. E o povo andava, trabalhava o dia inteiro, mas quando chegava a pouco da noite, tomava banho normal, todas as crianças, e andava 8, 10 quilômetros a pé para adorar a Deus, cultuava a Deus, e depois voltava novamente para casa, alegre, adorando e glorificando a Deus. E o povo não está perdendo o amor, está perdendo o temor a Deus, meu irmão. Nós temos aqui, nós não vimos para adorar, não foi o pastor João, não foi o pastor Val, nenhum dos irmãos aqui nós vamos parar a adorar a Deus. É isso que faz a diferença. Quando nós saímos da nossa casa e Senhor, eu vou para a tua casa me adorar, usa a minha vida para te glorificar, para exaltar o teu nome, porque eu vou lá para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, mas que através da minha vida o nome do Senhor seja sempre exaltado. Aleluia. Glória a Deus. Para mim finalizar, irmão. Glória a Deus. Talvez alguns irmãos João Paulo, aqui também já viu o contexto disso muito, mas existia no interior da Bahia, eu acho que foi para o lado de Pernambuco. Eu vi um certo pastor contando que existia uma mulher que ela era do ciclo de oração, uma irmãzinha do ciclo de oração, muita oração, gostava muito de orar. E alguns irmãos, alguns dias eu sempre observava, porque nós somos observados tanto dentro de casa como fora. Nós somos observados tanto pela nossa família, por aqueles que não são. Onde nós estamos aqui, né? Ela é. Então nós somos observados em todo tempo, não é que a pessoa sabe que nós somos servos de Deus. Então a irmã era de muita oração, ela ia para casa, mas ela tinha muitas, porque no Nordeste, agora está menino mais, mas tinha o povo fazia muito menino, né? E aí ela tinha muitas crianças ali, mas antigamente o povo no Nordeste costumava furar poço no fundo de casa para tirar água, porque a água era difícil de buscar no rio, no lago e vice-versa. Então alguns que tinham mais uma condiçãozinha faziam uma cisterna no fundo de casa para poder tirar água para beber, para tomar banho, para dar os animais e vice-versa. E aí essa irmã ela sempre ia para o ciclo de oração.
pela tarde, e a palavra do Senhor vai dizer que, no testemunho lá, que a irmã vai dizer que ela estava no princípio de oração todos os dias, e alguns dizem, mas essa mulher é responsável, ela sai para oração, para a igreja, e deixa os filhos dela em casa aí, ninguém cuida e tal. E aí ela sempre ia, e esse dia ela disse, hoje eu vou para a tua casa, e acontecer que aconteça, eu não vou sair da oração, vou ficar lá, eu só vou sair da sua casa quando o culto acabar, quando a oração acabar. E aí Deus falou assim, hoje que eu vou te provar. Quando nós falamos algo para Deus, é aí que Deus nos prova. E aí com essa irmãzinha foi para a igreja, e o filho dela brincando, meio arteiro, meio ligeiro, e caiu dentro da cisterna lá, e os meninos saíram gritando, os vizinhos saíram muito bravos, dizendo que aquela mãe era responsável, que deixou os filhos de casa e tal. E veio aquele desespero, chamou as gatas, e veio para, quando chegou lá, já tinha passado muita hora, e o menino já está morto e tal, e a mãe lá, alguém foi correr falar para a mãe que o filho dela nem caiu dentro da cisterna. E a mãe, naquele momento, apertou seu coração, mas ela disse, Senhor, eu saí, eu falei para o Senhor que antes de sair de casa, que acontecesse, eu não ia sair daqui enquanto não terminasse a oração. E ali ela ficou, ela não foi, e a pessoa que veio dar o recado voltou lá para o lugar de onde ela veio, e lá ela ficou orando, ela ficou clamando, Senhor, meu filho está lá, não deixa que ele morra, eu vim para a tua casa te servir, eu vim para a tua casa te adorar, mas ele está lá, cuida dele, não deixa que nada aconteça. E isso já tinha passado algumas horas, e a palavra do Senhor disse, quando ela saiu dali, acabou a oração, ela correu para lá, com o coração na mão, aflita, e ali tinha aquelas grandes pessoas que viram ela, alguns até não falaram diretamente para ela, mas a mãe ali ficou, cochichando ali do lado, a mãe responsável aí, que deixa os filhos, vai buscar a igreja, vai buscar o seu Deus, o que aconteceu agora, eu quero ver agora, o que o Deus dela vai fazer. E a palavra do Senhor vai dizer que o resgate chega e o homem desce lá embaixo, chama um menino uma vez, chama um menino duas vezes, chama um menino três vezes, e o menino não responde, está lá, quieto ele ficou, mas a palavra do Senhor diz que quando a mãe começou a clamar, Senhor, eu estava na tua casa, não deixa que o meu filho morra, e agora que testemunho eu vou dar para a tua casa, se eu estava lá buscando a tua presença, e o meu filho caiu aqui, morre, o que os outros vão falar? E quando ela chamou a terceira vez, o menino gritou, diz, mãe, eu estou aqui, eu estou vivo. E o buraco era fundo e tinha água. E a palavra de Deus vai dizer que o resgate joga a corda e manda que ele amarrasse, e ele amarrou, e alguém tirou ele de dentro, e a palavra de Deus vai dizer assim, que o testemunho vai dizer que o menino diz assim, joga a corda de novo, porque lá tinha um homem de branco, lá todo o tempo cuidando de mim, joga a corda para que ele possa subir também. Quer dizer que Deus está aí todo o tempo guardando aquela criança. Quer dizer que o nosso Deus ainda sempre será um Deus de milagre, mas basta usar a nossa fé. A criança caiu lá, mas a intercessão da mãe em oração, nada aconteceu, porque Deus não deu um ano para guardar. Mas os homens entenderam, lá não tinha ninguém, materialmente falando, mas espiritualmente existia um homem lá de branco, que era Jesus Cristo, guardando a tua criança. E o menino saiu lá ileso, sem raião, sem faltura nenhuma, salvo e santo, para a glória de Deus. Eles ficaram intactos de saber o que tinha acontecido ali. Eu quero dizer, para finalizar a minha participação, que o nosso Deus, pastor Val, irmão Paulo, é um Deus de milagre, ele continua operando, mas depende de nós nos dedicarmos a entregarmos a nossa fé a Cristo Jesus e dedicar a fazer mais para Ele. Porque verdadeiramente hoje nós estamos fazendo mais para nós, mais para o homem do que para Deus. Quando nós passarmos de fazer menos para o homem e fazer mais para Deus, aí Ele começa a agir a nosso favor. É isso que Ele quer, é que nós nos acordamos desse mundo e despertamos para o mundo espiritual, porque aqui desse mundo nós não somos, nós estamos aqui de passagem, sabemos que um dia é de chegar, aonde Jesus Cristo trocar e nós iremos morar na Nova Jerusalém, ou então, assim, e nós chegamos e nós vamos partir, então nós temos que nos estar preparados. Estamos aqui hoje, mas amanhã não nos pertence a nós, então vamos acreditar que nosso Deus é um Deus de milagre. Enquanto você puder falar de Jesus, pregue a palavra dele. Enquanto você pode ser um vaso, seja um vaso de honra para ser usado na mão dele, porque você é homem e mulher de Deus. Não desanima, não temas, apenas faça a vontade de Deus, porque quando você termine com fé, o milagre acontece. Basta ter fé e o milagre vai acontecer, porque o nosso Deus ainda continua operando. Mas o que eles estão fazendo para esses milagres, essas maravilhas acontecer? Estamos buscando conhecimento, estamos orando, estamos nos consagrando, estamos nos entregando, estamos levando a palavra de Deus para que a milagre aconteça.
Aí deixa essa palavra de meditação para você. E que o Espírito Santo de Deus vai falar melhor em cada coração. Aleluia. Não sou um grande pregador como o pastor Walter, não pode, mas falo do amor de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar pela sua vida. Eu quero agradecer pela participação. Desculpa,